Afinal, Jujutsu Kaisen ficou ruim após a morte de Satoru Gojo? Fala galera, no vídeo de hoje vamos mergulhar ainda mais fundo em Jujutsu Kaisen, falando sobre a morte de Satoru Gojo e como isso mexeu com toda a estrutura da história. Mas calma, porque a discussão não para por aí. Vamos também explorar uma teoria que vem ganhando força na comunidade. Tem uma teoria que acertou que a Nobara poderia voltar e que também fala que Yuta e Gojo também poderão retornar ao mangá. Vou explicar direitinho como tudo isso pode acontecer, baseado em pistas escondidas em um dos vídeos musicais mais comentados recentemente. Tá preparado? Então bora pro vídeo. Antes de falarmos sobre teorias de retorno, vamos relembrar por que a morte de Gojo teve um impacto tão devastador na história. Gojo não era apenas o feiticeiro mais poderoso, ele era um verdadeiro pilar dentro do universo de Jujutsu Kaisen. Sua presença era uma garantia de que, independentemente do caos que surgisse, sempre haveria uma força inabalável para conter a maré. Gojo era em muitos aspectos o personagem que trazia um senso de segurança tanto para os personagens quanto para nós, os leitores. A morte de Gojo é simbólica em vários níveis. Primeiro, ela marca o colapso de uma antiga ordem, onde o poder absoluto de um único indivíduo mantinha o equilíbrio. Com ele fora do jogo, o campo de batalha mudou drasticamente. Personagens como Yuji, Megumi, Yuta, Nobara e até mesmo os vilões, que até então contavam com Gojo, uma espécie de escudo, agora precisam encontrar suas próprias forças para sobreviver. Mas existe um lado mais profundo que a história explora sobre o próprio Gojo. O complexo de ser o mais forte, ser o mais poderoso, não significa apenas proteger os outros, mas também carregar a solidão que vem junto. Gojo, por mais autoconfiante e brincalhão que fosse, vivia uma existência isolada. Ele se via como uma entidade quase divina, distante das preocupações humanas. Esse complexo que ele sempre carregou moldou sua vida e suas relações. A verdade é que ser o mais forte tem um preço, a incapacidade de se conectar verdadeiramente com aqueles ao seu redor. Gojo era admirado, mas também era temido, e no final, sua morte veio para libertá-lo desse fardo pesado. Mas também deixou uma lacuna insubstituível. Após a morte de Gojo, vários personagens tiveram que carregar o fardo de seu sensei. Yuta Okkotsu se encontra em uma posição extremamente difícil. Ele não é apenas um feiticeiro poderoso, mas carrega o legado direto de Gojo. Esse fardo é imenso. Imagine ser o aluno mais poderoso daquele que foi considerado o maior feiticeiro de todos os tempos e, de repente, se ver na posição de ter que assumir a liderança, de ser o mais forte. Além disso, Yuta teve que fazer escolhas impensáveis. Para tentar honrar o legado de seu sensei e lutar pela sobrevivência, a troca de corpos entre Yuta e Gojo, mesmo que temporária, em que Yuta foi forçado a violar a integridade de seu próprio mestre para ter uma chance contra Sukuna. Esse dilema moral pesa muito em Yuta, e ele precisa carregar essa culpa e responsabilidade nas costas. A pressão psicológica de carregar o nome de Gojo é intensa. Não se trata apenas de ser forte, trata-se de lidar com a sombra gigantesca que Gojo deixou para trás. Yuta não teve escolha senão adaptar-se rapidamente e encontrar um equilíbrio entre seu próprio poder e o peso desse legado. A troca de corpos é um símbolo de como, às vezes, Yuta se sente forçada a ser algo que não é, para viver à altura das expectativas. E então temos Megumi. Após ter seu corpo possuído por Sukuna, Megumi foi forçada a testemunhar atos terríveis, sendo cometidos com suas próprias mãos. Sem qualquer controle sobre suas ações, imagine o trauma de ver suas próprias mãos sujas de sangue, ferindo pessoas que você se importava. Quando Sukuna finalmente foi derrotado, Megumi provavelmente se viu preso em uma espiral de culpa e depressão, porém Itadori Yuji e Nobara estavam ali para ajudá-lo. Ele provavelmente perdeu sua sensação de controle sobre sua vida e sua identidade. A depressão de Megumi não é simplesmente sobre tristeza, é sobre a sensação esmagadora de impotência e culpa. Sukuna não apenas usurpou de seu corpo, mas também esmagou seu espírito, deixando Megumi em um estado onde ele se pergunta se ainda tinha força de vontade para continuar lutando. O vazio que ele sentia era profundo, e superar esse trauma provavelmente foi uma das piores batalhas que ele já teve que enfrentar. Vemos uma conexão direta então com Itadori Yuji, que sentiu provavelmente as mesmas dores que Megumi sentiu, porém cada um de uma forma diferente. E falando em Itadori Yuji, por fim, não podemos esquecer dele. Ele é um personagem
que sempre carregou o fardo de sua própria humanidade e bondade. Mesmo em meio ao caos absoluto que o cerca, Yuji perdeu inúmeras pessoas que ele amava, muitas vezes se culpando por suas mortes. Mas mesmo diante de tanta dor e perda, ele continuou se levantando. Sua força e perseverança são o que o mantém em movimento. Yuji é o tipo de personagem que, independentemente do que o destino lhe traga, ele encontra uma maneira de continuar lutando. Seja com a ajuda de Aoi todo em Shibuya ou a ajuda de qualquer outro personagem, ele encontrará forças e continuará seguindo em frente, mesmo que isso signifique sacrificar parte de si no processo. O que realmente define Yuji é sua capacidade de manter sua humanidade, mesmo após tudo que ele perdeu. Ele não é apenas fisicamente forte, mas emocionalmente resiliente. E é essa resiliência que o diferencia e o transforma em um dos protagonistas mais cativantes da série. Ele carrega a dor e o sofrimento com dignidade e continua lutando por um mundo melhor, não importa quão escuras sejam as circunstâncias. Agora vamos ao que realmente pode deixar todo mundo de cabelo em pé. Se liga nessa teoria porque ela é daquelas que, se for verdade, vai explodir a cabeça de muita gente. No clímax desse vídeo, vemos uma série de imagens simbólicas que, de acordo com alguns fãs, prevêem o retorno de personagens-chave. Primeiro temos uma bolha de domínio que se quebra, o que poderia representar Yuta ou até mesmo Gojo tentando criar ou quebrar um domínio. Em seguida, vemos um prego aparecer, junto com os 4 olhos de Sukuna, seguidos por um dedo solitário que muitos acreditavam representar a volta de Nobara. E cara, olha só, isso basicamente se concretizou, um dedo solitário e um prego. Foi exatamente o que tivemos no capítulo 267. Logo após, o vídeo mostra o que parece ser o domínio de Sukuna, que então se transforma em um botão de Jujutsu Rai, simbolizando talvez a derrota de Sukuna por Yuji. E cara, a mesma coisa aconteceu no capítulo 268. Então, o que aparece em seguir é onde as coisas ficam realmente interessantes. Vemos um caixão sendo colocado no chão, e logo depois, mãos se abrindo com um anel no centro, rodeada por um círculo de energia. Para muitos, esse anel simboliza Yuta, e mais especificamente, o anel que ele compartilha com Rika, a maldição que ele carrega. Mas o que realmente chama a atenção são as mãos seguintes que aparecem, segurando um olho que se abre, com vários outros olhos ao redor sendo atraídos para o centro. Esse olho é, claro, uma referência direta aos 6 olhos de Satoru Gojo, e é aqui onde a teoria fica ainda mais intrigante. A ideia é que o caixão simboliza não apenas Yuta, mas também Gojo. As duas cenas com as mãos segurando o anel e o olho indicam que tanto Yuta quanto Gojo podem retornar, cada um trazendo consigo algo que simboliza amor e poder. Essa teoria sugere que Yuta pode voltar através do poder do amor, talvez com Rika sacrificando-se para tê-lo de volta, e Gojo, por sua vez, poderia sacrificar seus 6 olhos, o que permitiria seu retorno ao mundo como Satoru Gojo, mas talvez de uma forma enfraquecida, sem a totalidade de seu poder. Além disso, o vídeo mostra uma espada se manifestando, que pode ser uma referência ao domínio de Yuta, que é conhecido por incluir várias espadas. Isso reforça ainda mais a ideia de que ele está destinado a voltar. Então, vemos cores preto e branco se transformando em uma flor desabrochando. Lembram que no capítulo 236, uma das flores de lótus estava ainda em processo de desabrochar? Isso pode simbolizar que o processo de iluminação de Gojo ainda não está completo, sugerindo que ele ainda tem um papel a desempenhar. Com tudo isso em mente, fica claro que mesmo com a ausência de Gojo, Jujutsu Kaisen continua a ser uma obra rica em simbolismo e reviravoltas. A morte de Gojo nos forçou a enfrentar uma nova realidade dentro do mangá, e enquanto alguns podem sentir que a qualidade deu uma leve decaída, isso também abriu portas para novas possibilidades narrativas. E quem sabe, com essas teorias em mente, podemos estar prestes a ver um dos retornos mais épicos da história do mangá. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Acredita que Gojo e Yuta realmente podem voltar? Você acha que haverá um Jujutsu Kaisen 2? E qual será o impacto disso na história como um todo? Deixe nos comentários as suas teorias e não esquece de compartilhar esse vídeo com os fãs de Jujutsu Kaisen. Até a próxima, valeu!